Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou Roberto Davi. A gente vai iniciar hoje o nosso módulo, nosso curso de Regimento Interno para o concurso do TRE Bahia. Eu especialmente tenho a alegria de trabalhar com esses cursos de tribunais porque fui servidor tanto do TRT quanto do TRF, da Justiça Federal. E realmente, desde que eu me submeti aos concursos públicos de tribunais, aqui que realmente enfrentei, eu percebi a importância de uma preparação nesse tema, nessa matéria de regimento interno. Então, de lá para cá, já se vão mais de 10 anos nessa caminhada, de lá para cá eu tenho construído esse módulo sobre o regimento interno dos mais variados tribunais no Brasil. Aqui na Bahia não seria diferente, né? O nosso TRE lançando o seu concurso e prevendo no seu edital a cobrança do seu regimento interno, numa previsão genérica, não é? Então, qualquer dispositivo do regimento interno do TRE pode ser cobrado, a gente tem que se preparar adequadamente para isso. Em relação, aliás, antes disso, vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. Aqui a gente tem, não é, a nossa disciplina, nossa temática a ser trabalhada nesse nosso curso do regimento interno do TRE Bahia. É verdade, a gente vai falar de algum modo genérico sobre esse tema, mas é verdade, cada regimento interno tem suas especificidades. Então, para enfrentar a prova de regimento interno do TRE Bahia, a gente precisa conhecer o texto do atual regimento interno do TRE Bahia. Mas é claro, se você eventualmente já estudou, até comigo mesmo, se você já estudou outro regimento interno, os conceitos eles acabam ajudando, tá? Alguns regimentos internos de TRE, inclusive, muita coisa acaba sendo repetida, então dá pra gente aproveitar muita coisa. Meus contatos aqui, tanto através de e-mail quanto através das redes sociais, fiquem à vontade. Qualquer dúvida que tenham, qualquer necessidade, estarei inteiramente à sua disposição. Observe, eu disse que cada prova de cada tribunal demanda o estudo do seu regimento interno. Então, o nosso estudo ele precisa ser direcionado pelo regimento interno atual do TRE Bahia. Por que eu estou dando ênfase nesse aspecto do regimento interno atual do TRE Bahia? Eu estou dizendo isso porque, recentemente, o TRE Bahia, até prevendo a publicação do seu edital e, além disso, muito por conta da elaboração do novo Código de Processo Civil, como a gente vai ver, o regimento interno ele tem algumas normas que dialogam com as legislações processuais, especialmente com o Código de Processo Civil. Então, muito por conta da edição do novo Código de Processo Civil em 2015, o regimento interno do TRE Bahia ele foi atualizado. Na verdade, foi criado um novo regimento interno, mas que aproveitou muita coisa do regimento anterior. Então, se eventualmente já tiver assistido o nosso curso, inclusive, com o regimento anterior, que é um regimento, inclusive, relativamente recente, o regimento de 2014, muita coisa mesmo vai ser aproveitada. Se você não estudou, está iniciando seu estudo de regimento agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai analisar na integralidade os temas de regimento interno. A gente vai trabalhar integralmente com base no regimento interno de 2017. Aliás, vamos dar uma olhada nele aqui. A gente tem o regimento interno do TRE Bahia, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que resulta exatamente, que vem da resolução administrativa número 1 de 27 de abril de 2017. Então, um regimento bem recente, um regimento bem atualizado, verdadeiramente um bom regimento interno a gente vai estudar. E como eu ia lhe dizendo, estudo de regimento interno precisa ser muito direcionado pelo texto do regimento interno. Você tem na sua plataforma do aluno à sua disposição o texto integral do regimento, a gente disponibilizou aí para você. A leitura do texto do regimento interno integral é de fundamental relevância. Todas as suas questões da prova estarão aí no texto do regimento. A prova de regimento, como eu disse, ela é dirigida exclusivamente pelo texto do regimento. Então é assim que deve caminhar o nosso estudo, é assim que deve caminhar a nossa aula. É claro que a gente não vai ficar limitado à leitura do regimento, a gente vai ver vários dispositivos, mas a gente não vai ficar limitado à leitura desse regimento, a gente vai fazer anotações, a gente vai fazer comentários, a gente vai esquematizar alguns temas, a gente vai estruturar o estudo desse seu regimento para facilitar o nosso entendimento. Mas a leitura do regimento é sempre fundamental. A nossa abordagem vai estar sempre dirigida pelo texto do regimento, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada no regimento interno. Essa aqui é a ementa do regimento interno que está aí na nossa tela.
que diz que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 96 da Constituição Federal e do artigo 30 do Código Eleitoral, essas normas são as normas que dão fundamento, que autorizam cada um dos tribunais a editarem seus regimentos internos, isso valendo para todos os tribunais quando eu me refiro à norma constitucional, e quando eu me refiro ao Código Eleitoral, especificamente em relação aos TREs. Mas o fato é que essas são as normas constitucionais e legais que autorizam a criação de um regimento interno. O regimento interno, que é uma norma, observe, o regimento interno, que é uma norma formalmente administrativa, ou seja, formalmente o regimento interno ele é um ato administrativo, uma resolução administrativa, como a gente pôde ver na tela anterior, formalmente. Porque materialmente, na sua essência, o regimento se parece com a lei. A estrutura do regimento interno ela acaba se parecendo com a lei. O regimento interno ele é previsto como uma norma geral e abstrata. É uma norma que é prevista para ter incidência nos mais variados casos que nessas regras se enquadrem. Então, se formalmente o regimento interno é uma norma administrativa, é um ato administrativo na sua essência, e a gente vai tratar ele assim, na sua essência é adequado a uma lei, tem uma carga legislativa. É por isso que a gente vai analisar dessa forma o nosso regimento interno. Nós vamos a ele então. Na sequência a gente vê aqui o artigo 1º do regimento interno. E esse artigo 1º do nosso regimento interno, ele vai funcionar como uma espécie de sumário do regimento. Isso. Aqui no artigo 1º do regimento interno do TRE Bahia, nós temos tudo o que vai acabar aparecendo ao longo desse regimento. É claro que ao longo do regimento a gente vai ter um detalhamento muito grande dessas regras, a gente vai ter especificidades importantes, importantíssimas para a nossa prova. A gente já vai ver desde o início do nosso curso coisas relacionadas a esses aspectos, mas o fato é que, observando aqui o artigo 1º do nosso regimento, a gente vai perceber que ele adianta tudo que vai ser alvo de cobrança na nossa prova, tudo que aparece no nosso regimento interno. Observe, ele diz aqui o artigo 1º, este regimento estabelece a composição, chama a sua atenção para isso, composição do TRE, é um tema que tem uma chance muito grande de aparecer na nossa prova. A chance de aparecer uma questão na nossa prova falando sobre a composição, sobre quais são os membros do TRE, como é que se dá essa composição, a chance disso acontecer é muito grande. A experiência nos mostra, e como disse, a gente já tem aí mais de 10 anos acompanhando de forma ininterrupta todos os concursos de tribunais e sempre acompanhando essas cobranças de regimento interno, a gente tem aí por experiência um número imenso de questões abordando essa temática. A composição do TRE Bahia. É claro, como disse, na prova de regimento interno, a preocupação é exclusivamente com o TRE Bahia. Mas esse é um daqueles temas que a gente vai dizer, olha, dá para aproveitar muita coisa de outros tribunais. Esse estudo que a gente está fazendo pode lhe aproveitar, inclusive, para fazer outras provas em algumas partes, porque essa temática, por exemplo, da composição do TRE, ela é uma temática que acaba sendo reproduzida em outros regimentos, e claro, não é o regimento que cria a composição do TRE, ele na verdade reproduz e adapta, traz para as suas especificidades uma composição do TRE que já é prevista na Constituição. Então, se a composição desse TRE já está prevista na Constituição, cabe a todo o tribunal reproduzir essa ideia. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa tela, composição do TRE é um aspecto fundamental, é um aspecto que tem uma chance imensa de aparecer na nossa prova. Além de composição, o artigo 1º adianta que vai tratar o regimento da organização do tribunal. Então, se são esses os membros do TRE, se o TRE tem essa composição, que a gente vai ver na sequência, aliás, é o primeiro tema específico que a gente vai trabalhar, é composição do TRE. Se o TRE possui essa composição que a gente vai estudar, como é que esses membros se organizam? Como é que eles se relacionam? Como é que acontecerá, por exemplo, e esse é um tema bem relevante para a gente, como é que acontece, por exemplo, a direção do tribunal? Como é que funcionam os órgãos de direção do tribunal? Vou me permitir, inclusive, olha, se você puder chamar atenção para esse aspecto, como é que funciona
a mesa diretora. Como é que funciona a mesa diretora desse tribunal? Falar de mesa diretora, deixa eu chamar a sua atenção. Falar de mesa diretora é falar sobre os órgãos de administração do tribunal, os órgãos de comando administrativo do tribunal. É falar sobre presidente do tribunal, sobre vice-presidente do tribunal e sobre corregedor. Esses são os 3 cargos que compõem a mesa diretora. Isso está tratando dessa organização do tribunal. Então, depois de tratarmos de composição do tribunal, a gente vai inclusive relacionar esses temas para falar dessa organização. Como se dá essa organização do tribunal, em especial falando de direção, dos órgãos de direção do tribunal, a sua mesa diretora. Muito bem, voltando aqui para a nossa tela, olhe quanta coisa a gente tem aqui, não é? Porque na sequência o regimento diz que vai tratar também do funcionamento desse tribunal. Perceba, eu vou até analisar o restante do dispositivo logo em conjunto, porque o restante diz assim: funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, bem como regula a instrução e o julgamento dos processos de sua competência privativa, originária e sua competência recursal. Observe. A gente que disse, que viu aqui o regimento adiantando, gente que viu que o tribunal vai ter nesse seu regimento interno regras sobre composição, organização, agora está vendo que vai ter também regras sobre funcionamento. A gente vai perceber que o regimento interno ele funciona como uma norma complementar à legislação, em especial a legislação processual. Regimento interno, ele acaba complementando a legislação, especialmente o Código de Processo Civil, também o Código de Processo Penal, a legislação eleitoral, ela acaba em muito sendo complementada também pelo regimento interno. Então, a gente vai perceber o nosso regimento, e esse tema competência também vai ser um tema bem importante para a gente vai perceber o regimento interno falando sobre o funcionamento desse tribunal. Como assim falando sobre o funcionamento desse tribunal? Deixa eu chamar sua atenção aqui no nosso regimento de novo. O regimento fala sobre competência. Ora, competência se relaciona àqueles processos que serão julgados pelo TRE Bahia. E o TRE Bahia, ele julga processos com base em competências de 3 tipos. Na verdade, são 2 tipos, tá? Porque essa competência privativa aqui, a gente pode chamar de competência administrativa. Não tem diferença nenhuma, tá? Falar de competência privativa do TRE ou de competência administrativa do TRE significa exatamente a mesma coisa. É a competência para julgar processos administrativos. Então, processo administrativo disciplinar, por exemplo, ele é de competência do tribunal, competência administrativa, competência privativa. Toda competência de natureza administrativa, ela é chamada de competência privativa do tribunal. De outro lado, a gente vai ter aqui a competência judicial. Judicial ou jurisdicional, tanto faz. E essa competência judicial ou jurisdicional, aí nós temos a competência para o julgamento de processos judiciais. Nesse momento, o TRE está efetivamente aplicando o direito aos casos concretos, exercendo a função que a gente chama de função jurisdicional. Só que essa função judicial, ela é exercida pelo TRE de 2 formas. De um lado, competência judicial originária. Competência judicial originária, como a gente vai ver detalhadamente, ela ocorre quando um processo já nasce no TRE. Deixa eu trazer um exemplo aqui. A gente estuda em Direito Constitucional, sou professor de Direito Constitucional, a gente estuda em Direito Constitucional algumas autoridades que possuem o chamado foro por prerrogativa de função. O que é o foro por prerrogativa de função? Algumas autoridades, por exercerem determinadas funções e enquanto estiverem exercendo essas determinadas funções, essas autoridades, se responderem a um processo criminal, essas autoridades não responderão perante a primeira instância. Essas autoridades, enquanto estiverem no exercício de suas funções, elas responderão a esses processos, esses eventuais processos criminais, diretamente num tribunal. Então, a Constituição Federal, ela prevê que algumas autoridades têm foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, outras autoridades têm foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça.
Algumas autoridades possuem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Estadual ou no Tribunal Regional Federal, para crimes estaduais, crimes federais, cada um deles com a sua competência delineada na Constituição. O fato é que essas autoridades, e esse é um exemplo disso, tá, que eu estou trazendo, de competência judicial originária, o fato é que essas autoridades que detêm foro por prerrogativa de função, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Regional Federal, se elas cometerem crimes eleitorais, aliás, se elas responderem a um processo por crime eleitoral, nem sei se são culpados ou são inocentes. O fato é que se essas autoridades que detêm foro por prerrogativa de função, seja no TJ, seja no TRF, se elas responderem a processos por crime eleitoral, essas autoridades também responderão diretamente num tribunal. E aí, no nosso caso, a gente vai ter esse processo tendo início diretamente no TRE. Por isso, competência originária, porque essa competência judicial, para esse processo, o nascimento já ocorre no TRE. Esse processo não tem nenhum julgamento prévio para chegar ao TRE por via de nenhum tipo de recurso, não. Nesse caso, e esse é um dos exemplos que a gente vai ver no nosso regimento, nesse caso o processo já nasce no TRE, já nasce no tribunal, sem passar pelas mãos de um juiz eleitoral, que é o membro de primeira instância da Justiça Eleitoral, com competência criminal. Então, nesse caso, esse é um exemplo, nós temos a competência judicial originária. Voltando aqui para a nossa tela, a gente vai ter, ao lado dessa competência judicial originária, a competência judicial recursal. E aqui o próprio nome já vai trazer a ideia, né? Se na competência judicial originária os processos já nasciam ali no tribunal, já se originavam ali no tribunal, aqui na competência judicial recursal a coisa é bem diferente. A competência judicial recursal tem esse nome porque o processo, nesse caso, vai chegar ao TRE pela via de um recurso, exatamente. Nesse caso, o processo ele teve início na primeira instância, ele, portanto, foi um processo de competência de um juiz eleitoral e da decisão desse juiz eleitoral, uma parte, qualquer das partes, inconformada com essa decisão, ela interpôs um recurso. Então, nesse caso, a gente tem aí um recurso contra uma decisão de um juiz eleitoral. E esse recurso vai ser julgado, como é natural, por um tribunal, no nosso caso, pelo TRE. É por isso que o TRE ele tem, ao lado da sua competência judicial originária, a sua competência judicial recursal, que a gente vai conhecer, é um tema também que frequenta bastante as provas de regimento interno. Então, funciona como você viu aí, você já fez as suas anotações aí, se você está com o seu regimento, se não está, vá anotando aí num caderno, no seu material, porque a leitura do regimento, depois dessas anotações, ela vai ser uma leitura muito mais completa. Não é? O caminho que a gente deve seguir para o estudo de regimento interno, que é esse caminho em que a gente não vai incluir dificuldades que não existem. Sua prova, já disse e repito, ela estará toda baseada no texto do regimento, mas o nosso estudo ele deve caminhar exatamente nesse sentido. Leitura do regimento, com essas anotações, com essas esquematizações, com essas explicações, e num determinado momento, no momento posterior, com a realização de questões, para a gente ver como é que esses temas têm sido cobrados em prova. Beleza? Esse foi o artigo 1º do regimento, um artigo importantíssimo que funciona como uma espécie de sumário, não é? Uma espécie de resumo de tudo que vai aparecer ao longo do regimento. A gente tem um monte de coisa para trabalhar aqui, mas funciona de fato esse artigo 1º como uma espécie de resumo, ok? Vamos dar sequência, vamos dar uma olhada aqui, porque depois, na sequência, o regimento interno, ele passa a falar, olha, o título 1, chamado do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Nesse título 1, já no seu capítulo 1º, ele fala sobre a organização do tribunal. E a seção 1, a primeira seção dentro desse capítulo, trata especificamente da composição do tribunal. Então a gente vai precisar trabalhar e vai trabalhar de forma muito detalhada a composição do TRE Bahia. Observe. Antes de a gente falar especificamente da composição do TRE Bahia, porque eu não quero que você decore nada, a gente entendendo o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário como um todo, especificamente da jurisdição eleitoral, a gente não precisa ficar decorando.
as regras do regimento. A gente entende e aí do jeito que vier na prova a gente foge até de pegadinha. Pegadinhas que seriam possíveis, aliás, que são frequentes e que eu vejo muita gente cair porque não teve esse cuidado. Então, antes de trabalhar especificamente as regras do regimento sobre composição desse tribunal, a gente vai entender como funciona a estrutura desse judiciário eleitoral que tem características bem específicas, tá? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. A gente tem a composição da nossa justiça eleitoral formada por 3 níveis. Então, a justiça eleitoral ela é formada por um tribunal superior, o TSE, e além do TSE, né, o TSE com sede no Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional, o TSE é um só mesmo, né? Ele em Brasília, com jurisdição em todo o território nacional, e além dele, além do TSE, existem os TRS. Aí a gente coloca no plural TRS porque são 27 TRS, uns situado em cada capital de estado e um situado no Distrito Federal. 26 estados mais Distrito Federal, são 27 os nossos TRS. E na primeira instância da Justiça Eleitoral nós temos os juízes e as juntas eleitorais. Juízes e juntas eleitorais. Essa é basicamente a estrutura do judiciário eleitoral. O ramo eleitoral do nosso Poder Judiciário, é verdade que o judiciário é um só, é um, mas o ramo eleitoral, que é um ramo especializado no nosso judiciário, ele é formado por esses órgãos: Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, os nossos TRS, e, na primeira instância, juízes e juntas eleitorais. Muito bem. O fato é que esse Poder Judiciário, esse ramo especializado do Poder Judiciário que cuida de matéria eleitoral, ele não tem uma composição própria. Isso significa dizer que não existe concurso para juiz eleitoral. Não existem membros de TRE e nem mesmo de TSE que permaneçam ali para sempre. É por isso que a gente vai dizer que a magistratura eleitoral, de um modo geral, isso vale para a TRE, pode cair na nossa prova se referindo especificamente ao TRE, porque o regimento trata especificamente o TRE Bahia, mas vale de um modo geral para a magistratura eleitoral. É por isso que a gente vai dizer que a magistratura eleitoral ela não goza da garantia da vitaliciedade. Pelo contrário, a gente vai ver o regimento interno falando que a magistratura eleitoral, que os magistrados eleitorais, eles vão cumprir um mandato. E já adiante aí, tá? É um mandato sempre de 2 anos. O mandato na justiça eleitoral é sempre de um biênio. A gente vai detalhar, vai ver que no TRE, TSE é assim também, é possível uma única recondução. Então, membro de TRE permanece lá por 2 anos. É possível que ele seja reconduzido, não é obrigatório, mas é possível que isso aconteça. E aí ele vai ficar lá por mais 2 anos. E aí depois ele tem que se afastar e ficar afastado pelo menos durante um biênio. Depois ele pode retornar. Mas, ou seja, se esse membro que compõe a justiça eleitoral, ele vai ficar lá durante um determinado tempo, durante um mandato, eu não posso falar em garantia da vitaliciedade para ele. Muito bem. Se eles não são membros vitalícios, se não existe concurso para a magistratura eleitoral, de onde vêm esses membros da justiça eleitoral? Vamos voltar aqui para a nossa tela. É claro que o nosso regimento interno, ele cuida mais detalhadamente do TRE. Então, a gente vai ver o nosso regimento interno falar de forma muito específica, de forma muito detalhada, sobre a composição do TRE Bahia. Isso vai ser alvo, certamente, de questionamento na nossa prova. Mas até para que a gente entenda essa estrutura, é importante que a gente já venha com conhecimento da jurisdição eleitoral até no seu nível mais alto, até no TSE. Observe. Então vamos fazer uma análise, ainda que bem breve aqui, da estrutura do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele é formado por 7 membros. O TSE é formado por 7 membros. Aliás, já lhe adianto, os TRS também serão formados por 7 membros. Esses 7 membros que compõem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, eles são oriundos de locais diferentes. Esses membros que irão cumprir mandatos de 2 anos, sendo possível uma recondução. Esses membros são originários de lugares diferentes.
Desses 7 membros que vão compor o TSE, nós temos 3 que são oriundos do Supremo Tribunal Federal. Então, do STF, do Supremo Tribunal Federal, vem 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Outros 2 são oriundos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, observe, dos 7 membros do TSE, 5 já são membros do Poder Judiciário, já são magistrados. É por isso que dessas 7 vagas, 5 são aquelas vagas que a gente vai chamar de vagas da classe da magistratura. Então, se sua prova se referir a membros de tribunal eleitoral, isso vale para TSE, mas vai valer também para TRE, tá? Mas a gente vai ver detalhadamente. Se sua prova falar sobre membros oriundos da classe da magistratura, está se referindo a isso, a prova está se referindo a esses membros que compõem a Justiça Eleitoral e que são originários de outros órgãos do Poder Judiciário, são membros que já compõem a estrutura do Judiciário. Ok? Voltando aqui para a nossa tela, então, o TSE é composto de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e é sempre importante a gente chamar a atenção que esses membros, tanto de STF quanto de STJ, eles são escolhidos pelo seu próprio tribunal. Então, os 3 membros do STF, eles são escolhidos pelo próprio STF. Os membros do STJ também, eles são escolhidos pelo próprio STJ. Então, os membros de tribunal, isso vai valer para todo membro de tribunal que vai exercer função eleitoral. Eles são sempre escolhidos pelo seu tribunal de origem. Muito bem, além desses 5 membros oriundos da classe da magistratura, no TSE existem 2 advogados. A gente precisa tomar alguns cuidados com essa representação desses 2 advogados, tá? Em primeiro lugar, esses 2 advogados formam aquilo que a gente chama de classe de juristas. Então, se nossa prova fizer referência aos advogados que irão compor o TSE ou o TRE, a mesma coisa vai funcionar no TRE, como a gente vai ver. Ou se nossa prova se referir à classe de juristas, está falando da mesma coisa, tá? Esse é o primeiro cuidado, essa é a classe de juristas. Então, de um lado nós temos a classe de magistrados, são aqueles membros que já são oriundos da magistratura, e de outro lado nós temos a classe de juristas, são aqueles membros oriundos da advocacia. Se você já viu algo parecido com isso em direito constitucional, eu peço que tome cuidado. Tá? É porque a nossa Constituição, ela prevê para alguns tribunais uma figura chamada quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional é a regra do artigo 94 da nossa Constituição, segundo a qual alguns tribunais, isso não vale para todos, mas vale para alguns tribunais terão na sua composição não membros de carreira. Um tribunal, como regra, ele é composto pela promoção de membros de carreira. Então, um juiz federal, ele pode ser promovido a membro de TRF, de Tribunal Regional Federal. Um juiz de direito, ele pode ser promovido ao cargo de desembargador de um tribunal de justiça. Um juiz do trabalho, ele pode ser promovido ao cargo de juiz de Tribunal Regional do Trabalho. O normal é isso. Aliás, 80% das vagas são preenchidas assim. Só que outra parte, justamente o restante, né, os outros 20%, ou outro quinto, por isso quinto constitucional. Esse quinto é formado não por membros de carreira. Isso vale para a TRF, vale para a TJ, vale para a TRT e vale até para o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. O STJ até tem uma regra parecida, mas essa regra não abarca 1/5 e sim 1/3 dos membros, uma representação até maior. Mas só por isso a gente não fala em quinto constitucional para o STJ, mas a regra existe do mesmo jeito, tá? Muito bem, essa regra do quinto constitucional, ela não se confunde com isso que a gente está vendo, com a representação de advogados na magistratura eleitoral, por 2 motivos. Primeiro motivo, esses membros que ingressam nos tribunais pelo quinto constitucional, eles são oriundos tanto da advocacia quanto do Ministério Público. Observe, essa é uma distinção importantíssima. Essa é uma distinção tão relevante, mas tão relevante para a nossa prova de regimento interno, que eu vou pedir o seguinte: vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta tratando exclusivamente dessa conformação de Tribunal Regional Eleitoral, no TSE também a mesma coisa,
tendo membros da advocacia, mas não tendo membros do Ministério Público na sua composição. E aí, gente, tudo bom? Gostou da aula? Está aqui gravando o nosso curso, a nossa isolada de regimento interno para o concurso do TRE Bahia. Se você gostou, se você quer seguir com a gente, eu lhe convido a fazer o módulo completo da nossa isolada de regimento interno. E, aliás, para lhe incentivar para que você venha realmente participar aqui no curso ímpar da nossa isolada, eu vou disponibilizar, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, um cupom de desconto. Agora, nós teremos um cupom de desconto de 25%, olha que chance, que massa, né? Esse cupom, cuidado, ele vai estar disponível por um tempo muito limitado, tá? Só até o dia 14 de julho. Aproveite essa oportunidade, venha estudar com a gente e venha virar um servidor do TRE da Bahia. Valeu, galera, até a próxima!